Bem, galera, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês a resolução de dois exercícios que é referente a CCH de número 3 da matéria de equações diferenciais ordinárias. Então, essa resolução foi feita por mim, Bruno Gustavo, e pela Isabelle. Vamos lá. A primeira é a seguinte: resolva, se possível, o sistema de equações diferenciais por eliminação sistemática ou por determinantes. Então, a gente tem a questão 5 que nos dá o seguinte sistema: d ao quadrado mais 5 multiplicado por x menos 2y igual a zero. Menos 2x mais d ao quadrado mais 2 multiplicado por y igual a zero. Então, a gente vai buscar a solução x igual a f de t e y igual a g de t do sistema. Então, aqui eu optei por usar eliminação sistemática de variáveis e o primeiro passo foi eliminar uma variável. No caso aqui eu escolhi a variável x. Veja que para a gente poder simplificar esses termos em x, na equação de cima eu vou ter que fazer aparecer um 2 e na de baixo eu tenho que fazer aparecer d ao quadrado mais 5. Então, na equação de cima eu multiplico por 2 e na equação de baixo eu vou aplicar então d ao quadrado mais 5. Chegamos nesse seguinte sistema. E reparem bem que temos esses termos aqui multiplicado por x e os mesmos termos na equação de baixo multiplicado por x, só que com um sinal negativo. Então, quando a gente somar as equações, os termos em x vão se cancelar, restando então os termos multiplicado por y. Aqui então eu já fiz a distributiva daqui de cima. Simplifiquei e cheguei nessa seguinte expressão aqui. Daqui eu já tiro a minha equação característica, que é m à quarta mais 7m ao quadrado mais 6 igual a zero. Para mim achar as raízes, que é o meu próximo passo, eu poderia usar então Ruffini. Mas, então, como aqui está elevado à quarta, que é uma potência par, eu fiz o seguinte. Eu chamei então meu m à quarta de u ao quadrado. Eu fiz uma mudança de variável. E após fazer essa mudança, eu consigo achar as raízes bem mais fácil, através de Bhaskara. Então, meu u1 vai ser igual a menos 1 e o meu u2 vai ser igual a menos 6. Como a gente fez a mudança de variável, a gente vai ter que desfazer ela. Então, meu u é igual a m ao quadrado. M ao quadrado é igual a menos 1. Então, a gente tem as duas primeiras raízes, que é mais e menos i. E a segunda, m ao quadrado igual a menos 6. As outras duas são mais e menos raiz de 6i. Como então aqui as raízes são complexas, a nossa equação aqui, x igual a f de t, vai ser dessa forma aqui, onde o meu beta é raiz de 6 e vai ser aqui 1, e o nosso alfa é 0. Então, o segundo passo, eliminar a variável y. Então, a mesma coisa, a gente tem que fazer aparecer este termo aqui na equação de cima e esse 2 aqui na equação de baixo, para a gente poder simplificar. Então, eu apliquei d ao quadrado mais 2 na equação de cima e multipliquei embaixo aqui por 2. Então, a gente, ao efetuar a soma de equações, os termos em y vão se cancelar. Eu já fiz então a distributiva e veja, essa equação ela é igual à que eu tenho aqui em cima. Então, os próximos passos serão os mesmos. Para encontrar as raízes, então, eu fiz os mesmos passos que eu tinha feito para y anteriormente.
E a gente chega que o nosso y igual a g de t é a mesma expressão anterior. Então, a gente vai substituir o nosso y e o nosso x na primeira equação. Aqui. Eu poderia substituir na segunda, mas eu preferia a primeira mesmo. Veja que, para a gente substituir, aqui tem o d elevado à segunda. Então, a gente vai ter que derivar o nosso x, que a gente encontrou, duas vezes. Derivei a primeira aqui e derivei a segunda. Aí sim eu consigo substituir na minha primeira equação. Então eu substituí, deu essa expressão bem grande aqui. Aí eu fiz as correspondências, né? Com o cosseno, aqui eu já simplifiquei. E aqui embaixo com o seno eu também simplifiquei. Na parte de cima, então, ao efetuar os cálculos e as correspondências, eu chego nessa expressão aqui. E aqui embaixo eu chego nessa expressão aqui. Então, a solução x vai ser a mesma que eu tinha anteriormente. E a de y vai ser agora a que a gente encontrou. Então, o C1 vai ser 2C1, o C2, 2C2, aí menos meio C3 e menos meio C4, né, multiplicado, claro, né, aqui. Então, essa aqui é a primeira resolução. Agora vamos para a segunda. Resolva a equação diferencial dada pelo método dos coeficientes indeterminados. Aqui já é mais simples porque eu tenho essa equação e eu já consigo tirar a minha equação característica, que é m à terceira menos 3m à segunda mais 3m menos 1. Após isto, a gente vai encontrar as raízes. Eu poderia usar Ruffini aqui, mas eu preferi então manipular essa expressão aqui algebricamente, né? Mas por Ruffini a gente consegue encontrar as raízes tranquilamente. Mas fazendo as manipulações algébricas aqui, eu chego então nessa expressão aqui, que é muito simples para tirar as raízes. Então, eu chego que m menos 1 elevado a 3 igual a 0. Então, logo o meu m vai ser igual a 1. As três raízes vai ser igual a 1. Então, minha solução complementar ela vai ser da seguinte forma. YC vai ser igual a C1 vezes e elevado na x, C2 vezes x vezes e elevado na x, mais C3 vezes x ao quadrado vezes e elevado na x. Agora, a solução particular. YP vai ser igual a essa expressão aqui. Já já eu vou mostrar por que essa expressão, mas eu queria comentar agora sobre esse x elevado na terça. Por que ele está aqui? Porque se eu suprimir esse x elevado na terceira, ele vai ser igual a essa daqui. Então, ela vai ser LD com essa parcela. A mesma coisa para as outras duas. Então, para não ser LD, então eu multipliquei por x elevado a 3. Então, agora prosseguimos para determinar a solução particular. Então, ela é da seguinte forma. E aqui, eu trabalho mais com essa daqui. Eu tenho mais 16 menos x e e elevado na x. É daqui que eu vou encontrar essa solução aqui pelo método dos coeficientes indeterminados. E através desse quadro a gente pode ter uma noção certa do que a gente tem que escolher. Então, eu tenho lá 16, que eu chamei de A. Eu tenho menos x, que é essa expressão aqui. Só que eu já usei A, então eu coloquei B. E esse B aqui lá é zero. Então, eu tenho também o meu e elevado na x, que como eu tinha explicado, vai ser c vezes esse elemento aqui, x elevado a 3, e na x. Então, vamos determinar o meu a, b e o c. Então, para isso,
eu vou ter que substituir a expressão aqui na nossa questão aqui. E veja que ela está derivada 3 vezes, né? Então eu tenho que derivar 3 vezes a minha expressão aqui. Aqui são derivadas bem simples, só que bem extensas. Então eu suprimi bastante os cálculos para não ficar muito carregado na resolução aqui em vídeo. Aqui a gente tem equações bem simples que na hora de derivar, os alunos a essa altura da faculdade não terão problemas. Então derivei a primeira, segunda e terceira vez para substituir na equação. Após substituir, eu vou ter essa expressão bem grande aqui. E agora é fazer as correspondências, né? O que tem e elevado na x, né? A gente chega nessa expressão aqui. Aí depois a gente tem menos bx mais 3b menos a igual a e na x menos x mais 16. Montando o nosso sistema, a gente encontra que o meu c é igual a 1/6, o b é igual a 1 e o meu a é igual a menos 13. Lembrando que a nossa solução particular é dessa forma aqui. E como a gente já encontrou o a, o b e o c, é só substituir. Então, a solução particular é dessa forma aqui. É essa a nossa solução particular. E a solução geral é dada da seguinte forma. A gente pega a solução complementar mais a solução particular. Então, a gente chega que a solução geral é igual a esta expressão aqui. Então, essa foi a resolução que a gente trouxe para essa segunda questão. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.